Jogar no futebol europeu é o sonho de muitos jogadores brasileiros. Aliás, é o sonho de qualquer jogador no mundo. Estamos falando do melhor futebol do planeta, o futebol na Europa. O sonho de um jogador aqui no Brasil, quando estava na base, era muitas vezes chegar no profissional de gigantes como o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo, o Santos, o Grêmio e tantos outros clubes que têm a sua relevância histórica e milhões de torcedores no Brasil. Mas esse entusiasmo de brilhar por aqui acabou ficando em segundo plano para vários jogadores que têm quase que como destino certo ao se destacar no nosso futebol uma passagem para o velho continente e um carimbo em seus passaportes. E se antes os jogadores saíam daqui para jogar em grandes clubes da Europa, hoje o futebol brasileiro já não consegue competir mesmo com clubes medianos e sem tanta visibilidade, que acabam contratando vários jogadores promissores, e não preciso dizer que isso cobra um preço muito alto para a seleção brasileira. O Lucas Perry, por exemplo, quando esteve no futebol brasileiro conseguiu se destacar e chegar até a seleção, mas bastou que ele deixasse o Botafogo para ir jogar na Europa que ele perdeu totalmente o espaço na seleção brasileira, e poucos sabem qual é a situação do goleiro agora e o que é que ele tá vivendo. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe onde o goleiro tá hoje e como é que ele tá? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então vai, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, beleza? E além de todas as coisas boas, tô até nervoso porque eu tô sendo privilegiado nesse momento de poder dar uma notícia sensacional para todos nós. Perry está convocado para a seleção brasileira. O Lucas Perry viveu no dia 30 de agosto de 2023 o sentimento que todo jogador sonha, a sensação de ser convocado para a seleção brasileira. Para um cara que viveu tudo que o Lucas Perry viveu, principalmente pouco antes dele chegar ao Botafogo, era muito mais do que um sonho ser convocado para a seleção. É claro que chegar na seleção brasileira é algo incrível, faz qualquer jogador se encher de orgulho e sonhar com uma Copa do Mundo. Mas mais do que isso, o Lucas Perry vivia a consolidação de uma carreira. Ser titular no Botafogo, brigar pelo título brasileiro e recolocar o Glorioso no caminho do sucesso era um passo para se consolidar depois de tudo que ele viveu. É claro que chegar na seleção brasileira é algo incrível, que faz qualquer jogador se encher de orgulho e sonhar, quem sabe até com uma Copa do Mundo. Mas mais do que isso, o Lucas Perry estava vivendo a consolidação de uma carreira. Ser titular no Botafogo, brigar pelo título brasileiro e recolocar o Glorioso no caminho do sucesso era um passo para se consolidar no futebol depois de tudo que ele viveu. De grande promessa no São Paulo, de se destacar e ser goleiro de seleção brasileira na base, o Lucas Perry acabou desacreditado no tricolor paulista. E meu amigo, por pouco que ele não desanima, viu? Ele chegou até mesmo a passar pelo Crystal Palace da Inglaterra, emprestado pelo tricolor paulista. E em 2022, com as poucas chances que ele teve no São Paulo, ele foi tratado como um cara que não estava pronto e que não podia resolver os problemas do clube. Por isso, o São Paulo decidiu emprestar ele ao Náutico, onde o Lucas Perry, junto com o clube, brigou contra o rebaixamento para a Série C no Campeonato Brasileiro. No Náutico, apesar do mau momento coletivo do clube, o Lucas Perry viveu um bom momento individual, fez bons jogos, salvou o clube em vários momentos e foi então que ele chamou a atenção de outros times e o Botafogo apareceu na vida dele.
E o São Paulo acreditava tão pouco no potencial do Perry que liberou ele para o Botafogo de graça, apenas mantendo um percentual dos direitos do goleiro. É verdade, claro, que o Lucas Perry já estava em fim de contrato com o São Paulo, mas ele nunca recebeu as chances que merecia no tricolor paulista. Em menos de um ano, o Perry foi de jogador que estava brigando contra o rebaixamento para a Série C do Brasileirão para um goleiro convocado para a seleção brasileira. Brasileira é um sonho para todos, né? E como até disse ontem, se um ano e meio atrás, quando eu cheguei no Náutico, eu imaginasse que em 18 meses depois eu ia estar na seleção brasileira falando com você aqui agora, eu não iria acreditar. Então, cara, só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho vivido, por tudo que tem acontecido na minha vida e seguir trabalhando. A temporada do Botafogo acabou em tragédia em 2023, mas isso tá muito, mas muito longe de ser culpa do Lucas Perry. Não à toa ele foi considerado por muitos o melhor goleiro do campeonato. O destaque do Botafogo na temporada e o destaque individual do Lucas Perry no clube obviamente fazia vários clubes do futebol europeu sondar a situação do jogador. Era mais uma vez um cara que se destacava no Brasil e já podia ir embora para a Europa. Mas o momento que ele vivia no Botafogo era fantástico. Virou figurinha carimbada nas listas do Fernando Diniz e obviamente isso fazia muita gente imaginar que era uma questão de tempo para ele ter chances de ser titular com a amarelinha. E era mesmo a vontade de muitos torcedores que já não aguentavam mais de maneira nenhuma ver o Alisson no gol da seleção depois das 2 Copas do Mundo que o Brasil acabou eliminado com ele como goleiro. O problema é que com a derrocada do Botafogo na temporada 2023, vários jogadores acabaram deixando o clube e o Perry acabou acertando com o Lyon da França, que pertence ao grupo Eagle, que também pertence ao John Textor. Era uma tristeza o Lucas Perry deixar o Botafogo naquele momento, até porque aqui no Brasil ele vivia um momento de destaque. Parecia um passo natural e todo mundo imaginou que em pouco tempo lá no Lyon ele já assumiria a condição de goleiro titular do clube francês, que quando ele chegou não vivia um bom momento não, tá? Desde o primeiro momento que eu soube da possibilidade de me juntar ao Lyon, eu fiquei muito animado, muito feliz. Sabia que estava fazendo um bom trabalho no Brasil, chegando na seleção brasileira, e fico muito feliz por tudo ter se realizado e agora eu estar aqui. O Lucas Perry não demorou para se destacar no clube francês. Conseguiu com boas atuações se firmar como titular, pegou pênaltis que fizeram as atuações dele serem manchetes no mundo todo. O Perry foi importantíssimo para levar o Lyon, inclusive com esses pênaltis que ele defendeu, levar o Lyon de volta a uma final de uma Copa da França que fazia 12 anos que o clube não chegava, irmão. E com a virada da temporada europeia, que acontece no meio do ano, ele assumiu de vez a condição de titular do clube. Hoje o Lyon é o 5º colocado na Ligue 1, na Liga Europa é o 4º colocado geral e o Lucas Perry é destaque quase sempre no time. Para você ter uma ideia, na última rodada do campeonato francês, ele foi o melhor jogador em campo quando fez 6 defesas difíceis, ou vamos dizer aqui, impossíveis, e fechou o gol contra o Montpellier, garantindo a vitória do Lyon. Mas adivinha só, apesar de todo esse destaque, de ter ido muito bem no Lyon, de estar jogando muita bola e até chamando a atenção de outros clubes, foi completamente esquecido da seleção brasileira. Houve troca de treinadores na seleção brasileira? É verdade, mas bastou ele trocar o Botafogo, um gigante do futebol brasileiro que hoje briga por títulos e é protagonista no cenário da América do Sul, por um time da 2ª ou 3ª prateleira da Europa que ele acabou esquecido. E não é porque ele tá jogando mal ou porque ele tá jogando pouco, mas é porque realmente não tem nenhum apelo midiático. Vários jogadores acabam trocando grandes clubes no Brasil para jogar em clube que na Europa não tem destaque algum. E não é para ganhar muito mais do que ganham aqui no Brasil. O futebol brasileiro hoje, para grandes estrelas, paga muito, mas muito bem mesmo, cara. O tal sonho de jogar no futebol europeu, se não for para um clube de primeira prateleira na Europa, se for para um clube mediano, dificulta demais a vida do jogador que sonha em um dia disputar a Copa do Mundo. E acredite, muitos jogadores têm esse sonho de disputar uma Copa do Mundo, principalmente com a seleção brasileira, irmão. Jogar na seleção brasileira é sonho, ambição de muito jogador, disputar uma Copa do Mundo. Mas a visibilidade que o cara tem no Botafogo, para quem quer estar na seleção brasileira, é infinitamente maior
do que jogando por qualquer clube médio da França, como é o caso do Lyon. Ou alguém duvida que o Lucas Perry é um goleiro muito melhor do que o John, atual goleiro do Botafogo, que até é pedido na seleção brasileira por alguns torcedores pela visibilidade que ele tem, sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores com o Glorioso. Hoje, se o Lucas Perry tivesse seguido no Botafogo, fosse campeão da Libertadores e campeão brasileiro com o Glorioso, com certeza ele seria titular da seleção brasileira nesse momento. E a história podia ser bem diferente, tá? Até porque ele poderia acertar com um outro grande time da Europa, tendo a visibilidade de ser titular da seleção. E isso nada mudaria na vida dele. Ele trocaria um grande no Brasil por um grande na Europa e seguiria com o espaço, com a camisa do Brasil. Beleza, mas eu não quero culpar só o Lucas Perry e eu reconheço que tem também aqui a culpa da incapacidade da nossa comissão técnica, do nosso treinador, o Dorival Júnior, que você já sabe, eu não gosto. O Dorival que convocou o Bento jogando na Arábia Saudita, o Dorival que convocou o Everton do Palmeiras com 37 anos e não chamou o Perry, que tá arrebentando no Lyon e merecia sim ter sido convocado para a seleção. Talvez isso explique os maus resultados recentes da seleção brasileira. Entre a incompetência dos nossos treinadores e as escolhas ruins dos nossos jogadores, a seleção brasileira é quem perde com tudo isso, e o sonho do Hexa vai ficando cada vez mais distante. Mas e você? Sabia que o Lucas Perry estava jogando tanta bola assim, irmão? Ele tá pegando absurdo no Lyon. Acha justo ele ter sido esquecido pela seleção? Queria ver ele de volta na lista dos convocados? Deixa aqui um comentário, eu quero saber o que você pensa. E cara, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui do Botafogo? Pois é, clica aqui que eu te conto melhor essa história, você não vai acreditar, irmão.